Olá, eu sou Letícia França E eu sou Andy Mahara. e este é o episódio 1 do nosso podcast Prosa das Sete. Sejam todos muito bem-vindos. Por aqui, vamos conversar sobre vida, cotidiano e cultura, com episódio novo toda quinta-feira, pontualmente às 7 da noite. Bom, e para estrear esse nosso podcast, no episódio de hoje nós vamos falar sobre como a arte foi um refúgio durante a pandemia. Você, caro ouvinte, já tinha parado para pensar nisso? Pois é, o mundo precisou dar uma pausa. Todos nós paramos. O novo coronavírus chegou de uma maneira avassaladora e a humanidade, como numa força contrária, teve que desacelerar o ritmo. O isolamento social nos privou do mundo, mas nos abriu as portas das nossas próprias casas. E nesses meses que mais pareceram anos, tivemos que nos reinventar, não é mesmo? Muitos passaram a trabalhar de casa, a estudar em casa. A saudade, por exemplo, apertou em muitos corações. O luto, infelizmente, invadiu muitas famílias. E no meio deste 2020 doido, o corpo e a mente pediram refúgio. Foi aí que entrou a arte, né? Na Itália, as janelas viraram um palco e os moradores cantaram suas melhores músicas, na esperança de que quem canta os males espanta. No Brasil, as lives de artistas ganharam força. Tinha para todos os gostos, estilos e ritmos. Foi preciso se reinventar e mais uma vez a arte trouxe cor aos dias cinzas. A arte foi, de fato, um refúgio para muitos. Sobre isso, conversamos com a psicóloga Aline Costa, que nos explicou um pouquinho como essas manifestações artísticas podem contribuir para manter a sanidade mental em tempos tão difíceis para a humanidade. Começamos então falando que palavras, desenhos, músicas, gestos, danças e pinturas são diferentes modos de arte, mas também são diferentes modos de existir do homem. Isso porque a pós-modernidade, ou modernidade tardia, tempos líquidos, contemporaneidade, esse tempo se inscreve na lógica do pensamento que calcula, o pensamento que é ditado pela cadência das máquinas, onde tudo é urgente e onde tudo é pressa. Dentro dessa perspectiva, nós percebemos que quando a pandemia chega e ela encontra essa humanidade nessa dinâmica vivencial, ela primeiro nos coloca frente a frente com o signo da fragilidade humana. De fato, nesse momento nós percebemos: somos frágeis, somos vulneráveis, não somos máquinas. Diante disso, o desassossego, as angústias, as dores, tudo isso habitou o dia a dia desse homem do mundo. Mas a arte chega como uma possibilidade de ampliar os horizontes de sentido sobre essa condição que foi tocada. A arte, ela é um modo de ser e estar no mundo, porque ela diz de uma maneira de ver. O ver da arte é diferente. É um olhar que se demora. É o olhar que se habitua ao descanso, à paciência, a deixar que a experiência ela possa se mostrar a seu tempo. Isto é, a arte nos ajuda a, de maneira profunda e contemplativa, olhar para o mundo de maneira demorada e lenta. Isso nos ajuda a compreender o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo dentro da gente. Portanto, a arte não é uma maneira de passar o tempo. A arte é um movimento de viver o tempo. Assim, diante do desassossego e das dores que a pandemia evocou nesse humano, diante das restrições de possibilidades existenciais e do próprio estar no mundo que agora está restrito, muitas vezes, a paredes de uma casa, esse homem pode se conectar com a arte para viver um tempo em profundidade, um tempo que é diferente do relógio. Finalizo essa fala colocando a arte como esse profundo movimento de potência do encontro humano com a sua própria dimensão humana, tão importante no momento em que a vida nos faz perguntas tão profundas e existenciais. Ainda dentro desse assunto,
Outra manifestação artística que esteve muito presente durante o isolamento social foi a literatura, né? É verdade. Os livros foram finalmente retirados do fundo da estante. Com o tempo de sobra, muitas pessoas reacenderam o hábito da leitura. Inclusive, pesquisas recentes mostraram que, por incrível que pareça, a venda de livros cresceu durante a pandemia. Que coisa boa, né? Um balanço de setembro realizado pela Associação Nacional de Livrarias revelou uma recuperação do mercado, com crescimento de 8,1% em unidades e 10,6% em faturamento contra o mesmo período do ano passado, principalmente em função das vendas online. E por falar em vendas online, muitas pessoas acabaram aderindo aos livros digitais durante esse tempo. Um dos maiores motivos da preferência é que, com o comércio fechado, as pessoas tiveram que se voltar para as varejistas online, e a rapidez com a qual e-books são entregues se tornou um diferencial, além do preço que é geralmente menor. Com apenas um clique, o leitor recebe o livro em seu dispositivo e já pode começar a ler. E para falar melhor sobre isso, nós conversamos com a leitora nata. Cassandra Lopes é jornalista, pesquisadora em comunicação pela UFRN e criadora do perfil Casa da Escrita. Durante o período de isolamento social, ela compartilhou com seus seguidores o processo de leitura de diversos livros. Vamos ver o que é que Cassandra tem a falar sobre o hábito de leitura. Com certeza, o isolamento social e esse tempo livre em casa fizeram com que o meu hábito de leitura ele fosse intensificado durante esse tempo. Eu acho que todo mundo, assim, nos primeiros meses teve um certo choque, né, com essa nova realidade, com essa nova rotina. E repensou muito algumas posturas com relação a alguns hábitos. Nos primeiros meses, né, principalmente no primeiro mês de isolamento, eu não estabeleci metas de leitura nem nada do tipo. Eu percebi que, na verdade, houve um certo excesso no uso das redes sociais, por minha parte, mas também, assim, acredito que por parte geral, já que com o distanciamento físico, então foi a única forma de manter os vínculos. E aí eu me percebi muito imersa nesse ambiente, e foi quando eu parei e pensei, não, peraí, eu preciso reorganizar minha rotina e a minha vida. E os livros, eles sempre foram essa ponte para mim, desse refúgio, na verdade, de buscar outros mundos, buscar outras vivências, buscar uma certa tranquilidade com um mundo assim tão interconectado, com tantas telas, com as mídias sociais, com tanta informação. Eu avalio que a leitura é aquele momento em que eu realmente me distancio de toda essa efemeridade, de tudo isso que é muito veloz também, e adentro num mundo em que as coisas elas acontecem no seu próprio tempo. Então, assim, funcionou como refúgio, como um abrigo, como um descanso, a viver melhor esse tempo e a também me distrair mais, né, desse mundo lá fora. E isso trouxe muita leveza para esse período de isolamento social. O Casa da Escrita, ele nasceu há um ano, no dia 29 de outubro, no Dia Nacional do Livro, justamente com esse interesse de promover o hábito da leitura, tanto nos outros, como também de construir e fortalecer o meu próprio hábito de leitura. E conhecer, talvez, leituras que não estivessem, assim, tão à minha disposição ou que estivessem tão de fácil acesso. E aí vai fazer um ano que o Casa da Escrita foi criado, e realmente é lá onde eu encontro esse ambiente em que eu posso falar dessa grande paixão que são os livros. Então, se você está escutando esse podcast e também gosta muito de livros e quiser seguir o Casa da Escrita, você vai lá no Instagram, @Casa da Escrita, que vai ser uma grande alegria te acolher nessa casa. Você deve estar se perguntando, e os artistas? Pois é, para termos arte, precisamos de artistas, essas mentes brilhantes responsáveis por nos presentear com tantas obras e manifestações lindas. E é para falar um pouco sobre isso que o nosso repórter Guilherme Arnaud conversou com a cantora potiguar Valéria Oliveira, que comentou um pouquinho como foi fazer arte dentro da própria casa. Nascida e criada em Natal, Valéria Silva de Oliveira viveu a infância no bairro das Rocas, reduto do samba potiguar, onde teve contato com as obras de grandes nomes da música popular brasileira. A cantora é presença constante em projetos culturais e festivais de música da capital do RN desde 1991, quando fez seu primeiro show. Desde então,
recebeu o Prêmio Hangar de Música e o Troféu Cultura em diversas edições. Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, deixou a carreira de engenheira em 2001 para se dedicar exclusivamente à música. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, aos 51 anos, ela precisou repensar sua forma de trabalhar com a música através de novos meios e formatos. Valéria, em 2020 fomos surpreendidos com o baque da pandemia do Covid-19 e a necessidade do distanciamento social. Como foi para vocês, artistas, esse período? Bem, para mim, como artista, trabalhadora da arte, da música, foi muito, muito difícil. Eu acho que um primeiro momento foi um baque para todo mundo, né, das artes, de uma maneira geral, porque se a questão era justamente para nos protegermos e proteger o outro, havia necessidade do distanciamento social, afetava diretamente todo o setor, né, que depende muito desse contato com o público, né, a gente se alimenta desse contato, né, e no momento inicial foi muito complicado, assim, a gente não tinha como pensar de imediato em maneiras, né, de se reinventar, né? Foi bem complicado mesmo, pensar num futuro que ninguém sabia quantos meses a gente ia passar dentro dessa situação. Tem aí envolvida a questão financeira, a questão de oportunidades de trabalho, os projetos em andamento e aprovados, como fazer para tocar esses projetos, quando tocar, todo o aprendizado em relação aos cuidados que deveríamos ter a partir de então. Então foi de fato, afetou demais, eu acho que tanto financeiramente quanto emocionalmente, né, todos nós ficamos num vazio, foi muito complicado. Quanto à criatividade, podemos dizer que foi de certa forma bloqueada ou se expandiu mesmo em meio às tantas adversidades? Bem, houve aquele impacto inicial, um pancadão mesmo, né? Então, acho que tivemos aí uns 2 ou 3 meses, pelo menos o que eu converso com os colegas é que a maioria deles passaram 2 a 3 meses tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu acredito que deva ter sido difícil para todo mundo, pelo menos nos 2 primeiros meses, colocar em ação, né, um plano B, eu diria. Mas logo em seguida a gente começou a ver as iniciativas acontecendo no mundo virtual, o que é uma coisa assim extremamente delicada, porque nunca foi fácil, né, para todos os artistas. Existem artistas com disposições completamente diferentes umas das outras, tanto no sentido da exposição, quanto no sentido da capacidade de realizar atividades em casa. Tem a questão da logística, dos equipamentos, do aprendizado, do saber como lidar com a tecnologia, no caso da música, né? Foi muito, muito aprendizado, né? De uma maneira, assim, na base da pressão mesmo, né? E foi isso, eu acho que a partir do terceiro mês a coisa começou a andar com uma velocidade muito grande, nesse sentido de se adaptar, né? Todos nós procuramos nos adaptar, procuramos ter ideias novas, pensar alternativas para cada um dentro de uma realidade bem distinta, né? Dentro das suas casas, dos seus lares, com as suas demandas, suas famílias, os seus problemas pessoais, com uma enormidade de informação e de questões para resolver, né? Todos nós tivemos que investir num primeiro momento para poder estarmos ativos nas redes sociais. E eu acho que, no fim das contas, a criatividade gritou, né? A criatividade gritou, com pouquíssimas exceções, o que também é muito compreensível, porque muita gente ficou muito abalada emocionalmente a ponto de não conseguir se movimentar, mas de uma maneira geral que a criatividade realmente gritou mesmo. Muito tem se falado sobre o quanto a arte foi refúgio nesse tempo difícil. Muitas lives de shows em casa, livros, filmes e séries. Na sua opinião, o quanto a arte
pôde contribuir positivamente para esse período de reclusão? Eu acho que a arte contribuiu só positivamente, né? O boom de lives e, em seguida, a liberação, né, de filmes para se assistir dentro de casa, todas as medidas que foram tomadas nesse sentido, envolvia a arte, envolvia a música, o cinema, o teatro. Eu acredito que deva ter tido uma procura enorme, né, de livros digitais, porque as pessoas estavam dentro de casa e estavam com um determinado tempo, inicialmente, né, que precisava ser preenchido com alimento, né, com coisa boa, com poesia, com coisas positivas, porque todos nós ficamos amedrontados e tínhamos que nos alimentar de coisas boas, positivas. E a arte traz isso, além, claro, de muita reflexão também, e de uma conversa muito grande, né, com os fatos, né, com o cotidiano, com tudo que estava acontecendo, muitos vídeos, né, muitos mosaicos que tivemos que fazer inicialmente, começou a acontecer isso com uma velocidade muito grande. Então, eu acho que foi muito, muito positivo nesse sentido o papel das artes durante esse período, assim, extremamente positivo. Bem, agora para finalizar. Quando a pandemia acabar e a vida voltar ao ritmo acelerado, será que as pessoas continuarão a enxergar a arte com a mesma intensidade? Qual a mensagem que você deixaria sobre a necessidade da valorização da arte? Eu desejo com todas as minhas forças, espero, né, que a gente tenha aprendido alguma coisa com isso e que as pessoas também tenham sentido na pele, né, o valor das artes, porque eu acho que não precisou a gente ficar justificando nem colocando em palavras essa necessidade de ter a arte nas nossas vidas. Né? Como eu já comentei, a gente usufruiu de muitas coisas, todos os produtos artísticos, obras, né? Livros, filmes, música, teatro, performances, tudo virtualmente, né? Outro grande aprendizado foram os encontros, reuniões e toda a parte que envolve a produção cultural realizada dentro de casa, através de reuniões em várias plataformas e tudo. Então, eu acho que muita coisa veio para ficar, inclusive para contribuir, né, com os tempos aí que virão, que ninguém sabe como é que vai ser exatamente, mas eu acredito que muita coisa vai ficar. E uma delas eu espero que seja a consciência, né, do valor das artes. Muito bacana essa conversa, né? Verdade. Tivemos a chance de compreender o quanto a arte e a cultura como um todo foram importantes para nós neste ano conturbado. E a mensagem que a gente deixa é justamente essa: que valorizemos a arte sempre, e não apenas durante o distanciamento social. Que sejamos propagadores e incentivadores da cultura em todas as suas nuances. É isso aí. Bom, o episódio 1 do nosso podcast Prosa das 7 vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e nos vemos no próximo episódio com um novo tema. Não esqueça de apertar em seguir para acompanhar tudo que vem por aí. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!